Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Laura Ferrazano, repórter da Toda Teen, e é com muitíssimo orgulho que eu tô vindo apresentar o primeiro episódio do Cantinho Literário da Toda Teen, em que falaremos muitíssimo de livros, de lançamentos, de um monte de coisa. Então se você tá animadíssimo, vem comigo pra você saber quais serão as nossas leiturinhas do mês de outubro. Esse vídeo aqui é indicado pra você que tá muito em dúvida, não tem a menor ideia do que vai ler em outubro. Então eu vou trazer pra vocês aqui 4 indicações de leituras sensacionais que eu preparei exclusivamente pra vocês. E aí eu vou contar um pouquinho mais sobre o livro e aí vocês veem se vocês se interessam, beleza? Bom, gente, a primeira indicação que eu queria trazer pra vocês é o Meninas Selvagens, da autora norte-americana Rory Power. A Galera Record trouxe ele aqui pro Brasil com essa capa maravilhosa, gente, olha essa capa, lindíssima. E, gente, o que dizer desse livro? Esse livro, ele tá ali na classificação de terror feminista, embora ele não seja um livro super assustador. Ele é um thriller, então, assim, faz bastante sentido com a época que nós estamos aqui no mês das bruxas. Esse livro, ele se passa em meio de uma epidemia. Então, assim, tem tudo a ver com o momento histórico que a gente tá vivendo, com a quarentena, com a pandemia do novo coronavírus. Esse livro traz muito desse mesmo ambiente, assim. E, basicamente, o que tá acontecendo aqui, gente? Estamos dentro de um colégio e aí começa um vírus, assim, a atacar alguns professores e vai atacando também as protagonistas desse livro e os personagens que circundam a protagonista do livro. Eu não vou dar muito spoiler, não vou falar muito sobre o livro, mas a autora também, ela cria, gente, um ambiente de mistério, assim, de suspense, que é incrível, incrível. Eu não leio muitos livros de terror, eu confesso que isso é uma coisa que eu tô fazendo aos poucos, e foi sensacional ler esse livro, assim, pra mim. Foi muito bacana, porque você entra na atmosfera de suspense, mas você também não super se assusta com as coisas, sabe? Então eu acho que é uma indicação e tanto pra você que tá nesse clima aí de se assustar um pouquinho com o mês de outubro. A segunda indicação é Rádio Silêncio, da Alice Oseman, é da editora Rocco. Gente, o que dizer sobre esse livro? Eu realmente acho que todo mundo deveria ter lido esse livro em algum momento da vida. Quando eu tava no ensino médio, sério, esse livro aqui teria revolucionado muito e teria me feito, assim, lidar com as coisas de uma forma muito mais leve, sabe? Então, assim, eu acho que esse livro é ideal pra você que tá no ensino médio, tá com muito em dúvida, não tem a menor ideia do que você quer fazer da vida, tá com medo de ser infeliz. Esse livro é tudo, gente. Esse livro é tudo porque a Alice Oseman, a autora desse livro, ela, basicamente aqui, ela traz pra gente a história da Frances, que é uma menina super, super, super estudiosa. O sonho da vida dela, assim, em tese, o sonho da vida dela é entrar em Cambridge, é entrar em Oxford, em universidades muito difíceis e muito concorridas da Inglaterra. E ela estuda pra caramba, a vida dela é estudar. Tudo que ela fez na vida dela inteira foi justamente estudar. Basicamente, assim, é isso que ela faz, ela estuda. Mas a gente vai aprendendo, assim, ao longo do livro, que a Frances não ama tanto estudar e ela também tá um pouco perdida, ela não sabe muito bem o que ela gosta de fazer. E aí a gente descobre que uma das coisas que mais dá prazer pra Frances é justamente fazer fanart no Tumblr. Ela posta essas fanarts no Tumblr do podcast favorito dela, que é University. Eu não tenho o que dizer muito dessa história, eu não quero falar muito sobre, porque senão acaba entrando aí nos spoilers, mas rola umas reviravoltas bastante interessantes. É um livro muito sensível. Eu sinto que é um livro, assim, ele não é um livro que é lotado de história, lotado de enredo, mas ele é um livro que te toca muito, ele diz muito sobre a gente, sobre ser jovem, sobre realmente, assim, encontrar a felicidade, sabe? Encontrar o que a gente gosta de fazer. Então, eu indico muito esse livro. Eu li ele recentemente. Se eu tivesse lido esse livro, assim, quando eu tava na escola, quando eu tava no terceiro ano ali, prestes a fazer vestibular, eu acho que as coisas teriam sido muito mais fáceis pra mim naquele período, que é um período muito estressante, onde a gente fica muito ansioso. Meu coração teria ficado bastante quentinho se eu tivesse lido aquele livro naquela época. E assim, gente, ele é grande, mas ele é muito confortável de ler, as páginas são bem espaçadas, assim, ele não é um livro muito maçante, você lê muito rápido, a linguagem é sensacional. Eu indico muito, gente, panfleto muito esse livro. A minha terceira indicação aqui pra vocês das leiturinhas de outubro é um livro que foi finalista do Prêmio Pulitzer desse ano, que é A Casa Holandesa, da Anne Patchett. Ele veio pro Brasil
Brasil, a Intrínseca trouxe ele pro Brasil. Inclusive, quem é assinante do Clube Intrínsecos recebeu esse livro com antecipado, então pôde ler esse livro antecipadamente. E agora ele já saiu pra todo mundo, tá? Pra comprar nessa capa lindíssima aqui, essa capa maravilhosa. O livro tem um projeto gráfico lindíssimo, gente. Maravilhoso. É um livro, assim, mesma vibe de Rádio Silêncio no que diz respeito à reflexão, a ser sensível, sabe? A Beatriz Paludeto, gente, uma youtuber aqui que fala bastante sobre livro, ela tem uma expressão que eu gosto muito. Eu não sei se a expressão é dela, mas ela fala muito essa expressão que eu amo. Ela fala muito sobre livros que são livro-pão. O que é isso? É aqueles livros que você tá lendo ali, tá? E aí você acaba o livro e você gostou, só que tipo assim, é um livro 4 estrelas, sabe? Quando você acaba de ler. O problema é que existem livros pães que é tipo assim, você acabou de ler aquele livro e aí, de repente, aquele livro vai começando a crescer na tua cabeça. E aí você fala assim, meu Deus do céu. E esse livro é um livro exatamente assim. Ele não é um livro que ele passa assim despercebido e você vai lendo. Não, ele é um livro que te toca ali logo desde o começo. É um livro que precisa ser digerido, sabe, gente? É um livro que vocês leem e assim, as reflexões que a autora tá passando pra gente aqui são tão intensas que você precisa parar e falar assim, uau, meu Deus, preciso digerir isso que tá acontecendo. O livro, ele conta a história do Danny e da Maeve, que são irmãos. Eles são da família Conroy. Esse livro se passa depois da Segunda Guerra Mundial e é um livro que fala muito mais sobre relações familiares, não é um livro de romance, é um livro que fala muito sobre relações entre família. E assim, a relação entre a Maeve e o Danny é muito tocante, assim, de ver. Eles são muito próximos. É um livro bem interessante que fala justamente sobre esses laços entre os irmãos, sabe? E basicamente, gente, o que acontece é que o Cyril, ou Cyril, não sei muito bem como pronuncia, pai desses irmãos, ele acaba fazendo um investimento e esse investimento torna eles, que eram uma família, assim, classe média, absolutamente, assim, ricos. Eles ficam realmente, se tornam uma família bastante abastada e uma das primeiras coisas que eles fazem, que o marido faz, que o pai deles faz, é justamente comprar a casa holandesa. Em tese, aquilo deveria ser, tipo, uou pra família, meu Deus, só que justamente a aquisição daquela casa é o que vai levando ali ao esfacelamento de toda aquela estrutura familiar. O livro é muito tocante, gente, é lindíssimo, recomendo demais. Ele foge um pouco daquele amor romântico, a gente não tá falando muito sobre isso. É um livro maduro, gente, assim, pelas coisas que eles estão falando pra gente a todo instante aqui ao longo dessa história. Recomendo demais se você tá afim de umas reflexões e de pensar um pouquinho sobre a vida. Esse livro é maravilhoso. Gente, e a quarta indicação, eu não poderia deixar de falar desse livro, que é um dos melhores livros do ano, assim, da minha lista, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ou Evelyn Hugo. Esse livro é um acontecimento, assim. Existe vocês antes de lerem esse livro e existem vocês depois de lerem esse livro. Esse livro, gente, ele veio pro Brasil com a editora Paralela e ele é da Taylor Jenkins Reid, que inclusive escreveu também esse livro aqui, que é maravilhoso, que é o Daisy Jones and the Six. Esse livro é maravilhoso. Ela é maravilhosa, gente. A Taylor é uma autora absolutamente sensacional. Ela é muito sensível e ela é muito criativa. Ela consegue contar histórias muito diferentonas que tocam muito vocês, assim, e faz a gente ficar assim, meu Deus, meu Deus, sabe? Tipo, ela tem muita habilidade. É uma autora que escreve divinamente bem e faz você ficar, assim, muito ligado naquela história o tempo todo. Mas falando um pouquinho de enredo, esse livro aqui vai contar a história da lendária Evelyn Hugo, ou Evelyn Hugo, que é uma atriz, assim, super famosa de Hollywood, que sempre esteve envolvida, assim, numa vida sob muitos holofotes. E a parte interessante desse livro é que vamos contar a vida dela aqui e todos os seus 7 maridos também, através de conversas e diálogos e flashbacks que ela vai ter com uma jornalista. Esse livro se passa quando a Evelyn já tem 80 anos, então é um livro em que ela já se passa, assim, quando ela já viveu boa parte desses anos de ouro, digamos assim, e ela tá conversando com essa jornalista, e é aí que as coisas ficam de fato interessantes, gente. É um livro que faz a gente pensar muito e refletir muito sobre as nossas conquistas, sobre as coisas que a gente faz porque a gente gosta, sobre quem a gente é no mundo. É um livro
extremamente sensível que vale muito a pena. Ele tem uma linguagem, assim, que você fica instigado e você fica preso nele até o final. É um livro de ouro, gente. Eu panfleto todos, como vocês podem perceber. Já dei ali as nossas 4 indicaçõezinhas, que inclusive, gente, vale lembrar que sai também matéria no site no início de mês, todo mês, sai uma matéria lá na Todatim com todas essas informações, link pra comprar. Então, se você tiver interesse de adquirir qualquer um desses livros que eu acabei de citar, entra lá no site da Todatim e procura lá pelo Cantinho Literário de Outubro. Eu coloco lá todas as informações, vocês vão ver que tem link de compra, tem tudo, qual é a editora, enfim, tem a sinopse inteira se você tiver um pouco mais... Eu sei que tem gente que não gosta muito de sinopse, mas eu coloco lá a sinopse inteira pra vocês se inteirarem um pouco mais se vocês tiverem interesse, então não deixa de entrar lá no site e conferir essa matéria. Eu já dei as minhas 4 indicações, só que eu falei, não, vou deixar esse outro aqui pro mês que vem, pra conversar com eles no mês que vem, só que assim, gente, ansiedade que chama. Então, eu vou falar só um pouquinho sobre esse calhamaço, gente, calhamaço, lançamentaço aqui, que também veio pro Brasil com a Galera Record, lançamento aqui da Sarah J. Maas, que é o Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue. Não li ainda, gente, mas eu tô muito ansiosa. Essa capa é absolutamente maravilhosa. A Sarah escreve sobre fantasia. É um livro que promete, assim, ser uma fantasia focada para um público um pouco mais adulto. A Sarah acaba falando que Trono de Vidro e Acotar, Corte de Espinhos e Rosas são mais young adult. E esse livro aqui não. Esse livro aqui não é YA. Esse livro é um livro mais de 18. E, gente, eu tô muito ansiosa. Eu não li, então não vou falar muito pra vocês também. Mas queria dizer que podemos conversar bastante sobre Sarah J. Maas por aqui. Então, se você quer saber um pouco sobre as séries dela, comenta aqui embaixo. Comenta aqui também o que é que vocês estão lendo, o que vocês estão ansiosos pra ler. Que eu vou ficar muito feliz de fazer essa troca com vocês. E é claro, se vocês lerem qualquer um dos 4 que eu acabei de indicar, manda mensagem pra gente, marca Todatim. A gente tá sempre produzindo conteúdo de literatura por aqui e vai ser absolutamente maravilhoso compartilhar e trocar tudo isso com vocês. E foi isso, foi maravilhoso conversar e passar esse tempo aqui com vocês. Obrigada se vocês assistiram o vídeo até aqui. E vamos fazer esse vídeo aqui virar um cantinho nosso, realmente, pra gente conseguir conversar, pra gente trocar. Então conta pra mim o que é que vocês estão lendo, se vocês ficaram animados pra ler algumas das indicações que eu passei aqui nesse vídeo. E é isso! Até a próxima, pessoal! Um beijo e boa leitura!